Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amanhecer com Cristo. Nós estamos aqui em mais um início de semana, né? Que Deus já nos proporcionou. Ele entregou na minha e na sua mão mais este dia, e a Bíblia vai dizer no Salmo 118, verso 24, que este é o dia que o Senhor fez, por isso nele nós nos alegraremos, nos regozijaremos, quer dizer, seremos felizes, porque Deus fez esse dia, porque Deus está presente nesse dia. E pode até ser que algumas coisas estejam dizendo para você que não. Pode até ser que as circunstâncias que você está vivendo digam totalmente ao contrário do que eu estou, te informando nessa manhã. Mas nós temos alguns exemplos, e um deles se encontra no livro de Crônicas. Eu quero compartilhar com você um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E o interessante é que o livro de Crônicas ele vem falando sobre as descendências de Israel, descendências de Judá, e ele vai dizendo que fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, e que viveu tantos anos, e que morreu, e que aí então veio ciclano, e que veio fulano, e assim ele vai contando. E de repente, quando chega aqui no verso 9 do capítulo 4, o Espírito Santo abre meio que como se fosse um parênteses, e fala a respeito de um dos personagens bíblicos. Ele usa 2 versículos para falar a respeito desse personagem bíblico, e depois ele volta novamente a falar a respeito das gerações, que fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, e que viveu tantos anos. E esse personagem chama-se Jabes. E diz assim o texto, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, ao qual sua mãe chamou Jabes, dizendo, porquanto o dei à luz em dores. O seu nome já era meio que estigmatizado, Ele já tinha sobre si o estigma de ser aquele que causa dores, aquele que causa sofrimento. Esse era o significado do seu nome. E com isso as pessoas se afastavam dele, as pessoas não queriam conviver com ele, não queriam estar perto dele. Por quê? Porque elas tinham medo de sofrerem, elas tinham medo de que ele lhes causasse dores. E aí então Jabes toma a seguinte decisão, a de não se conformar com aquele estigma que colocaram sobre a sua vida. E, inclusive isso lhe prejudicava até na partilha dos bens. Que sua mãe, quando foi partilhar os bens com os seus filhos, ele ficou com a porção menor e com a porção no lugar pior, menos produtivo. E olha só então o que ele faz, o que ele diz, o que ele vira, a atitude que ele toma. Diz assim, o verso 10, e invocou Jabes, o Deus de Israel, dizendo, quem me dera que tu me abençoes e alargues os meus termos, que a tua mão seja comigo e que me libertes do mal, para que eu não sofra danos. E fez Deus que lhe viesse o que havia pedido. Fez Deus conforme lhe pediu. Jabes orou, ele não se conformou, ele não aceitou, ele não tomou para si aquele estigma que a mãe tinha colocado sobre ele. Ele não entendeu assim, e ele disse, Deus, me livra desse peso, me livra de ser aquele que causa dor, me livra dessa história ruim que estão querendo escrever a meu respeito. E ele diz assim então, Deus, quem me dera que o Senhor me abençoasse e ampliasse a minha visão, quer dizer, que eu conseguisse olhar mais longe do que isso, uma história diferente para a minha vida. Deus, quem me deras que a tua boa mão fosse comigo, seja comigo, me proteja, venha suprir as minhas necessidades, me conforte, me fortaleça. Deus, quem me deras que o Senhor me livrasse do mal, que eu pudesse andar em segurança, sabendo que o Senhor é quem cuida da minha vida. Deus, quem me deras
confiar no Senhor e acreditar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele que pode mudar a minha história. Foi essa a oração de Jabes. Ele demonstrou confiança. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu e você precisamos aprender a orar. Aprender a ter a atitude de orar. Orar é uma atitude. Orar não tem a ver com religião, né? Orar, rezar, tanto faz como você queira dizer, né? Não tem a ver com religião. Orar significa eu tenho um relacionamento com Deus no qual eu creio que está no governo de todas as coisas e que tem provisão para a minha vida e que pode mudar a minha história. Então, essa circunstância que você está vivendo hoje, essa dificuldade que você está passando, ou talvez, né, o que estão falando a teu respeito pode cair por terra se você confiar no Deus de Israel, o soberano, o todo-poderoso, aquele que enviou seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Aquele que me amou, aquele que te amou, aquele que me ama, aquele que te ama. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. E ele pode ampliar a tua visão, fazer você olhar além do horizonte, além daquilo que as pessoas estão dizendo a teu respeito, ou além daquilo que as circunstâncias estão dizendo a teu respeito. Deus pode te fazer, nesse dia, mais que vencedor. Se você verdadeiramente confiar nele, entregar a sua vida nas mãos dele, aceite a Cristo, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Viva na presença de Deus. Deposite a sua confiança, a sua fé em Deus. E Ele vai fazer grandes coisas, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai te ensinar, Ele vai ampliar a tua visão e te ensinar o caminho da solução. E Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Vida em abundância e vida eterna. Creia no Senhor. Ore a Deus, confie em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Não aceite nenhuma derrota, não aceite essa situação difícil, não aceite um futuro de derrota, porque o que Deus tem para você é infinitamente mais do que aquilo que você possa pedir ou pensar. Em nome de Jesus, tome posse, fale com Deus, derrame-se diante de Deus, chore diante de Deus. A Bíblia finaliza dizendo: e fez Deus que lhe viesse, quer dizer, que viesse sobre ele, ou que acontecesse aquilo que ele pediu, o que havia pedido. Peça para Deus mudar a tua história em uma história linda e abençoada que Ele já escreveu para você. Que essa semana seja uma linda semana. Que este dia seja um marco na sua história, um marco na sua vida, um marco, um divisor de águas na sua vida, na vida da sua família. Que você tome a atitude de se relacionar com Deus. Fale com Ele, derrame-se diante dEle e Ele vai mudar a tua história. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Muito obrigado por essa história linda, Senhor, que nos diz que nós não precisamos nos conformar com aquilo que dizem a nosso respeito, com aquilo que colocaram, o peso que colocaram sobre as nossas vidas, ou com o que as circunstâncias estão dizendo que será a nossa vida. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da nossa vida que está no Senhor, da história que o Senhor planejou para nós. A tua palavra diz que os seus planos são mais altos do que os nossos, que os teus caminhos são mais altos do que os nossos. A tua palavra também diz, o Senhor mesmo diz, que o Senhor tem planos a nosso respeito, planos de paz, de bem e não de mal, e de um futuro bem-sucedido conforme aquilo que nós desejamos. Ó Deus, ajuda-nos a desejar a tua vontade, ajuda-nos a desejar os teus caminhos, aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito, Deus. Em nome de Jesus, dá a cada um de nós a ousadia de entrar na tua presença, conversar com o Senhor, dialogar com o Senhor, entregar ao Senhor as nossas lágrimas, o nosso sofrimento. Muda, Senhor, a nossa história em uma linda história, conforme a tua mão já escreveu sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, para que o Senhor faça tudo segundo a tua vontade. E é em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém e amém. Segunda-feira está nas tuas mãos. Seja mais que vencedor.
ore a Deus, converse com Deus, deposite a sua confiança no Senhor. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Em nome de Jesus. Tome posse. Forte abraço, beijo no teu coração e até amanhã, no Amanhecer com Cristo.